Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Quando eu estava na terceira série do ensino fundamental, nós tivemos que fazer um trabalho em grupo. E nós combinamos que a gente ia se encontrar na casa de um colega. E, para chegar até lá, o que eu fiz? Eu fui a pé até a escola, no Ilho Peçanha, e de lá eu peguei carona com um colega meu, né, um pai. A gente combinou, o pai desse meu colega iria até lá de carro, iria me pegar e pegar uns outros e levar até a casa do colega que a gente havia combinado que a gente ia se encontrar lá para fazer o trabalho. Ocorre que na volta, eu não sei o que aconteceu. A gente terminou de fazer o trabalho e na volta eu não recebi nenhuma carona. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu sei que foi todo mundo embora e eu fiquei sozinho. Eu saí do portão da casa para a rua e eu não sabia para onde eu tinha que ir para chegar em casa de novo. Eu estava perdido. Eu não sabia onde eu estava e eu não sabia para onde eu deveria ir. Eu estava com medo. Eu pensei, e agora? Como é que eu chego em casa agora? E eu comecei a andar, sem saber para onde ir. Eu simplesmente comecei a andar, comecei a seguir a rua, como qualquer criança de 9 a 10 anos faria. Eu comecei a andar pela rua, até que de repente eu tive uma ideia. Eu pensei, quer saber? Eu vou me guiar pelo sol. Porque eu sabia a posição do sol no céu naquele horário da tarde. Pensei, eu vou me guiar pelo sol. Eu vou me encaminhando, eu vou ficar olhando para o sol e eu vou me direcionar de acordo até eu conseguir ver o sol indo para a posição onde eu normalmente vejo o sol na minha casa naquele horário da tarde. E foi isso que eu fiz. E quando eu vi, eu estava na frente da minha escola. E de lá eu sabia voltar para casa. Então eu cheguei em casa. Hoje eu sei que me guiando pelo sol dessa forma, sem ter grandes conhecimentos, eu poderia ter chegado em qualquer lugar, menos na minha casa. Mas na época eu considerei, nossa, eu pensei, olha só, eu sei me navegar pelo sol, né? Pode me levar em qualquer lugar do mundo, eu vou olhar para o sol e vou saber chegar em casa. Obviamente, não iria acontecer isso com uma criança de 9, 10 anos, né? Facilmente eu poderia ter chegado em qualquer lugar, menos em casa. Agora, essa história, ela me fez pensar no quão difícil era empreender uma viagem antigamente. Uma viagem longínqua no passado. Porque para orientar o seu caminho, para determinar para onde as pessoas deveriam de ir, os viajantes, eles tinham que olhar para cima. Eles tinham que, sim, se guiar pelo sol, pela lua, pelas estrelas. E esses caras, eles eram bons. Porque eles conseguiam chegar onde eles queriam chegar, simplesmente se guiando pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Hoje em dia nós temos GPS nos nossos celulares. A gente chama de GPS, mas na verdade não é GPS. Né? O que a gente usa para localização é a triangulação das antenas de celular. Né? O GPS seria mais lento do que aquilo que nós temos. Mas, de qualquer forma, nós temos acesso tanto ao GPS quanto à triangulação pelas torres de celular, e ainda assim a gente consegue se perder, né?
Muitas vezes, às vezes passa gente aqui na rua, olha, como é que eu faço para chegar na BR, para ir em direção a Porto Alegre? E eu olho, a pessoa está com o celular na mão. Ela tem acesso ao GPS e ainda assim ela consegue se perder. Nós temos acesso a toda essa tecnologia moderna de navegação e ainda assim a gente consegue se perder. Se é ruim nós nos perdermos a ponto de não chegarmos no destino desejado, no destino que nós queremos, nessas nossas jornadas desse mundo, pior ainda é nos perdermos nessa vida. Porque nessa vida existem apenas 2 caminhos e 2 destinos. O caminho que conduz para o destino de glória e o caminho que conduz para um destino de vergonha, de desprezo. Esse destino de glória é também um destino de bênção, e o destino de vergonha, de desprezo, é também um destino de maldição. E certamente todos queremos trilhar o caminho que conduz para o destino de glória. Todos nós aqui, que somos crentes, e qualquer incrédulo, se você perguntar para ele, qual é o destino que você quer? Você quer um destino de glória ou você quer um destino de vergonha? Eles vão dizer, certamente eu quero um destino de glória. Eu não quero trilhar o caminho cujo destino será a vergonha, o desprezo. Não, eu quero um destino de glória. Todos querem trilhar este caminho cujo destino é esse destino de glória e bênção. Agora, como é que nós podemos saber para que lado nós devemos ir para chegarmos a esse destino de glória? Paulo responde a essa pergunta dizendo que o segredo para trilharmos este caminho cujo destino é a glória é olharmos para cima, como os antigos viajantes faziam. Mas não é que nós devemos nos guiar pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Não, não é nada disso. Nós devemos procurar entender e compreender as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Em outras palavras, se você deseja trilhar o caminho que conduz à glória e à bênção, você deve orientar tudo em você por Cristo Jesus, o Senhor. A tua vida deve ser orientada por Jesus. E agora, pensando nessa palavra orientar, né, vem de oriente, né, saber qual é o lado leste. As bússolas normalmente não, as bússolas sempre vão apontar para o norte, né, nortear a vida. Quer dizer, tu pega uma bússola, a agulha sempre vai apontar para o norte, então tu sabe onde é o norte, sabendo onde é o norte, tu sabe onde é todas as outras posições. Orientar é saber onde é o oriente, onde é o leste, onde o sol nasce. Você deve orientar a sua vida por Jesus. E assim você terá certeza de que trilhará o caminho certo e chegará ao destino de glória. Isso significa que você deve submeter toda a tua vida à palavra de Deus. Porque orientar-se por Jesus, buscar a sua direção em Jesus, significa submeter-se à palavra de Deus. Na semana passada, nós aprendemos o primeiro passo para vencermos o pecado. O primeiro passo para vencermos o pecado é rejeitarmos toda e qualquer tipo de superstição. Porque todas as superstições são contrárias a Cristo, e sendo contrárias a Cristo, elas nada podem contra o pecado. O segundo passo para vencer o pecado é o seguinte: é submeter-se
a Jesus, é orientar-se por Jesus. É buscar a direção para a sua vida em Jesus. É isso que o Espírito Santo te ordena hoje. Oriente-se por Cristo, o Senhor, e submeta-se à palavra de Deus, e o teu destino será o destino de glória, aquele destino ali do versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Se é a glória que você deseja, a glória de Deus, então oriente-se por Jesus. Todos os teus pensamentos devem ser orientados por Jesus. E toda a tua vida deve estar submetida à palavra de Deus. Se é até possível que você se perca usando o GPS, é certamente impossível que você se perca se você se orientar por Jesus. Porque ao orientar-se por Jesus, Jesus jamais vai permitir que você se perca. Jesus não vai permitir. Porque se tu coloca o teu destino ali no GPS, né, diz assim, daqui a 300 metros, entra à direita na rua tal. E você não entra à direita na rua tal, ele vai recalcular a rota. Aí ele vai dizer, tá bom, então agora daqui a 100 metros, tu entra à direita, daí a gente vai ter que fazer um esquemazinho ali para chegar no destino que tu quer. Tu pode simplesmente desobedecer e o GPS não vai fazer nada. Tudo que ele vai fazer por ti é simplesmente ficar recalculando a rota. Agora, se você se orienta por Jesus, e Jesus te ordena, entre à direita, e você não entra à direita, de repente Jesus vai bloquear o teu caminho. E você será obrigado a entrar à direita na próxima. Isso é aquilo que a gente chama de disciplina de Deus. Né? Deus disciplinando os seus filhos. Então, Jesus é o melhor e é o mais seguro sistema de navegação que possa existir, exatamente porque quem se orienta por ele jamais se perderá. Quem se orienta por ele, mesmo que em algum momento se torne rebelde, Jesus vai trabalhar na vida dessa pessoa para que ela se emende e volte atrás e tome novamente o caminho certo. Você não quer se perder nessa vida e acabar no destino de vergonha e maldição? Então, ouça a voz do Espírito Santo e você não apenas vencerá o pecado, como também terá um destino de glória e bênção. Oriente-se por Cristo, o Senhor, e submeta-se à palavra de Deus, e o teu destino será glorioso. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, nós veremos como orientaremos as nossas vidas por Jesus. E nos versículos 3 e 4, observaremos como é que submeteremos as nossas vidas à palavra de Deus. Paulo começa esse novo parágrafo aqui, na sua argumentação, retomando algo que ele já havia dito antes, algo que ele já havia afirmado antes. Ele diz, se já ressuscitastes com Cristo. Ele já havia falado acerca dessa ressurreição com Cristo no capítulo 2. Vocês se lembram que em pregações passadas nós falamos que uma das doutrinas preferidas de Paulo é a doutrina da união do crente com Jesus, a união do crente com Cristo. Essa doutrina, ela permeia todos os escritos de Paulo e ela pode ser percebida sempre que Paulo usa alguma expressão como em Cristo, ou com Cristo, ou nele, ou então com ele. Sempre quando Paulo usa isso, se referindo ao crente e a Jesus, ele está fazendo referência a essa doutrina da união do crente com Cristo. Todas as bênçãos que Jesus conquistou no seu ministério, todas as bênçãos que Jesus conquistou na obra da redenção, pertencem
a quem? Pertencem a Jesus. Porque foi Ele que conquistou. É Ele que conquistou a bênção. É Ele que conquistou o final da maldição. É Ele que conquistou a salvação. É Ele que conquistou o perdão dos pecados. É Ele que conquistou a adoção de filhos. É Ele que conquistou a justificação. É Ele que conquistou a santificação. Então, todas essas coisas pertencem a Jesus e apenas a Jesus. Como é que essas coisas chegam a ser dadas a nós? É através da nossa união com Jesus. É através da nossa união com Jesus que nós chegamos a receber todas essas coisas, tá? A igreja, então, participa dessas bênçãos unicamente por estar unida a Jesus. Agora, essa união não é algo apenas simbólico, tá? Ela é uma realidade espiritual, ela é uma realidade experiencial, ela é uma realidade empírica de todos os crentes. Então, quando Paulo afirma, por exemplo, no capítulo 2, versículo 12, que nós estamos sepultados com Ele no batismo, Paulo está dizendo que, estando em Cristo, os crentes estão, de fato, crucificados, mortos e sepultados com Jesus. Não é uma linguagem meramente simbólica, não. A realidade espiritual dos crentes é que eles estão crucificados, mortos e sepultados com Jesus. Isso com relação a tudo aquilo que ocasionou a morte de Jesus e com relação a tudo aquilo para o qual o próprio Jesus morreu. A morte de Jesus, ela foi ocasionada pelo pecado. A morte de Jesus, ela foi ocasionada pela maldição que a lei determina sobre todos os pecadores. Isso quer dizer que, estando mortos com Cristo, nós estamos mortos para o pecado e nós estamos mortos para a maldição da lei. Ou seja, uma vez que também estamos mortos para a maldição da lei, sabemos que não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais maldição. Jesus morreu debaixo da maldição da lei e nós estamos mortos com Cristo. Isso quer dizer que nós estamos mortos também para a maldição. Então não resta mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Paulo não para aí lá em Romanos. Ele continua. Ele diz para aqueles que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Ou seja, como eu posso saber que de fato eu estou morto para a maldição da lei de Deus? Se eu sou guiado pelo Espírito Santo. Se a minha vida demonstra realmente que o Espírito Santo habita em mim. Se eu não sou mais guiado pela carne, se eu não mais pratico as obras da carne, se eu não sou mais guiado por aquela natureza pecaminosa que um dia habitou em mim. Nós estamos, então, crucificados, mortos e sepultados com Cristo para o pecado, para a maldição da lei e também com relação ao mundo, na sua rebeldia contra Deus e com relação ao mundo e todas as suas superstições. É exatamente por isso que em Colossenses 2:20, Paulo afirma o seguinte: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vocês ainda pertencessem ao mundo, tais como não toques, não proves e não manuseis? Vocês estão mortos com Cristo. Cristo morreu para o mundo, Cristo morreu para todas as superstições do mundo. Então, por que vocês ainda estão vivendo de acordo com as superstições do mundo? Vocês já estão mortos com Cristo. Vocês morreram para isso. A realidade espiritual dos crentes é tal
que não faz mais sentido que eles se deixem levar pelas superstições desse mundo, porque eles estão mortos para essas coisas. Se submeter novamente a essas superstições como se elas tivessem o poder de nos libertar do pecado, como ensinavam os falsos mestres que invadiram a igreja de Colossos, é simplesmente negar a Cristo. Então, assim como em Colossenses 2:20, Paulo retoma a realidade espiritual da crucificação e morte dos crentes com Cristo, o apóstolo segue esse mesmo padrão ao começar este novo parágrafo. Agora enfatizando o quê? Agora enfatizando a ressurreição espiritual dos crentes em Cristo. Porque é isso que ele tinha dito lá no capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Aqueles que são mortos em Cristo, então, necessariamente também foram ressuscitados com o mesmo Cristo, porque é simplesmente impossível que alguém tenha morrido com Cristo e não tenha sido ressuscitado com Ele. Por quê? Porque se alguém chega a crer em Jesus com verdadeira fé, com fé eficaz, pela fé essa pessoa é unida a Cristo de forma extensiva. Ou seja, ela é unida a Cristo em todos os aspectos da vida de Cristo que dizem respeito à salvação da sua alma. É por isso que em diferentes passagens Paulo pode ser categórico ao afirmar que nós estamos crucificados com Cristo, mortos com Cristo, aqui em Colossenses, sepultados com Cristo, em Colossenses e em Efésios, ressuscitados com Cristo, em Efésios, assentados com Cristo nas regiões celestes. Quer dizer, a quem foi unido a Cristo na sua morte, está unido a Cristo em todos os demais aspectos da obra da redenção também. Agora, se é uma certeza de que aqueles que estão mortos em Cristo também estão nele ressuscitados, por que Paulo usa aqui a condicional se? Porque ele fala, portanto, se já ressuscitastes. Por que Paulo coloca esse se aqui? Por que ele coloca esse se aqui que parece colocar uma dúvida? Se é certo que aqueles que morreram em Cristo também com Cristo ressuscitaram, por que Paulo coloca este se aqui? Ele coloca o condicional se exatamente porque ele não quer que ninguém meramente suponha algo de si mesmo que não é verdadeiro. Paulo não quer que ninguém se engane a si mesmo. Porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é a pessoa estar enganada, a pessoa estar enganando-se a si mesma. É a pior coisa que pode acontecer. A pessoa que pensa que é crente, mas não é, ela está numa posição pior do que aquela que tem certeza que não ser crente. Porque a que sabe que não é crente, ela sabe, eu não sou crente. Ela sabe que ela está perdida, né? Se ela já ouviu alguém pregando o evangelho a ela, ela sabe que ela está perdida, ela não tem dúvida de que ela está perdida. Agora, a pessoa que, estando perdida, pensa ter sido salva, ela está numa posição pior. Por quê? Porque ela está perdida, mas ela pensa que não está perdida. Ela pensa que está tudo bem. É como aquela pessoa que tem uma doença grave, mas não sabe que tem essa doença grave. Né? Quantas vezes acontece? Às vezes a pessoa apresenta alguns sintomas, a família insiste para que ela vá até o médico e de alguma forma o médico não dá o diagnóstico direto para a pessoa. O médico fala primeiro com os familiares da pessoa. E às vezes os familiares não querem que a pessoa saiba do diagnóstico. Porque é algo tão pesado, algo tão desesperador, que os familiares ficam penalizados em deixar aquela pessoa saber que
a doença dela é terminal. A pessoa não sabe. Quer dizer, pensando bem, provavelmente a pessoa até sabe, né? Porque se ela tem uma doença terminal, provavelmente ela não está se sentindo tão bem assim. Mas, de qualquer forma, ela não tem noção do quão ruim é a sua situação de fato. Paulo não quer que isso aconteça com nenhum daqueles que afirmam crer em Jesus. Paulo quer que todos tenham a certeza se de fato são crentes ou não. E se vocês observarem bem no versículo 20, ele também coloca esse se aqui: se pois estáis mortos com Cristo. Todo aquele que crê em Jesus está morto com Cristo. Mas Paulo coloca, olha só, se pois estáis mortos com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, aqueles que estão mortos em Cristo, eles não se submetem mais a superstições mundanas. Então verifiquem aí se essa submissão que vocês estão prestando às superstições mundanas foi apenas um ato falho, ou se de fato essa submissão de vocês às superstições, de fato indica que vocês não estão mortos com Cristo. Verifiquem aí. E então, nesse novo parágrafo, é como se Paulo estivesse dizendo: aqueles que ressuscitaram com Cristo buscam as coisas de cima, onde Cristo está. Então, verifiquem aí se vocês estão se comportando como alguém que foi ressuscitado com Cristo. Quais coisas vocês estão buscando? Vocês estão buscando as coisas de cima ou as coisas de baixo, as coisas aqui da terra? E se vocês estão buscando as coisas da terra, vocês estão buscando essas coisas da terra por um ato falho? Ou porque é de fato porque vocês não ressuscitaram com Cristo? Então, embora exista a certeza de que aqueles que morreram com Cristo também ressuscitaram com Ele, Paulo coloca essa condicional aqui para não permitir que ninguém suponha algo de si mesmo que não seja verdadeiro. Paulo argumenta então: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês devem buscar as coisas onde Cristo está. E onde Cristo está? Cristo está em cima, Cristo está nos céus. Então, se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês vão buscar as coisas de cima, onde Cristo está. O que a ressurreição espiritual com Cristo tem a ver com buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está? O que isso tem a ver? E o que significa, afinal de contas, buscar as coisas que são de cima? Nós vamos primeiro responder a primeira questão, tá? O que a ressurreição espiritual com Cristo tem a ver com buscar as coisas que são de cima? Nós temos que entender que a obra de redenção efetuada por Jesus, embora ela possa ser dividida para fins de estudo, ela não pode ser separada em atos desconexos uns dos outros. Normalmente nós pensamos, por exemplo, que para efetuar a nossa salvação, bastaria que Jesus morresse em nosso lugar na cruz. É assim que normalmente nós pensamos. Bastaria que Jesus morresse na cruz. A questão é que esse pensamento ele está equivocado. Porque antes de morrer em nosso lugar, Jesus deveria de viver em nosso lugar. Nós devemos nos lembrar que a nossa dívida para com Deus era uma dívida dupla. Não devíamos a Deus apenas a nossa vida de pecado.
Nós devíamos algo anterior a essa vida de pecado. Nós devíamos a Deus uma vida de obediência positiva à sua lei. Jesus nasceu nesse mundo como nascem todos os homens. Ele nasceu debaixo da lei de Deus. E como o segundo Adão, ele fez tudo aquilo que o primeiro Adão não pôde e não quis fazer. Porque se o primeiro Adão, o nosso primeiro representante diante de Deus, se ele tivesse obedecido a Deus, se ele tivesse rejeitado a tentação do diabo, pela sua obediência, ele teria recebido de Deus a permissão para comer do fruto da árvore da vida. Porque nós supomos, quando a gente lê Gênesis, lá, o relato da criação, nós supomos que a árvore da vida, Adão poderia a qualquer momento chegar àquela árvore para comer. Mas não é bem assim. Porque quando Deus determina a expulsão de Adão e Eva do jardim, o que Deus diz? Eu vou expulsar o homem do jardim para que ele não tome do fruto da árvore da vida. Ou seja, o homem não tinha tido ainda a permissão de Deus para se aproximar da árvore da vida e comer do seu fruto. Essa permissão viria com um tempo. E ela estava condicionada à obediência de Adão. Se Adão obedecesse a Deus. Se Adão tivesse obedecido a Deus, se Adão tivesse rejeitado a tentação do diabo, ele teria recebido de Deus a permissão para comer da árvore da vida. E essa permissão seria repassada a quem? A todos nós. Porque Adão era o nosso representante. A obediência de Adão seria a nossa obediência. Pela obediência de Adão, todos nós teríamos acesso à árvore da vida. Mas não foi isso que aconteceu, né? Em vez de obedecer a Deus, Adão se rebelou contra Deus. Adão obedeceu ao diabo. Adão pecou contra Deus. Então, pela sua desobediência, não apenas ele, mas toda a humanidade, todos nós, nos tornamos escravos do pecado e merecedores da ira de Deus, merecedores da maldição de Deus. Então, para salvar a humanidade pecadora e amaldiçoada, era necessário que um novo representante fosse apontado. Isso fica claro lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala acerca do descendente da mulher que derrotaria a serpente, derrotaria Satanás. Esse novo representante, ele teria que ser absolutamente justo, conforme a lei de Deus, para que pudesse herdar para si mesmo e para todos aqueles que ele representa as bênçãos que constavam na lei. Mas além disso, esse novo representante também teria que morrer debaixo da maldição da lei, para que ele pudesse afastar a maldição de todos aqueles que são representados por ele, porque não tem como Deus abençoar aqueles que são debaixo da sua maldição. Então, enquanto o primeiro Adão é o representante da humanidade caída e rebelde e pecadora e amaldiçoada por Deus, Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, ele é o segundo Adão. Ele é o representante da humanidade redimida e graciosamente abençoada por Deus. Então, antes de morrer em nosso lugar, era necessário que Jesus vivesse em nosso lugar. E foi isso que Jesus fez. Toda a sua vida foi vivida em perfeita obediência a todos os mandamentos de Deus. De modo que ele é o único homem verdadeiramente justo e isento de pecado, o único homem verdadeiramente santo
que já viveu neste mundo. E tendo vivido essa vida perfeitamente justa em nosso lugar, Jesus também morreu por nós, debaixo da maldição que pesava sobre nós por causa dos nossos pecados. E Deus, sendo justo, Deus não poderia permitir que o único homem justo que realmente viveu neste mundo, Deus não poderia permitir que ele permanecesse morto, como se fosse um pecador qualquer. Então, mesmo sendo justo, ou melhor, tendo morrido debaixo da maldição de Deus, mesmo sendo justo, Deus o tornou a trazer de entre os mortos. E a ressurreição de Jesus aponta para várias realidades espirituais. Por exemplo, a ressurreição de Jesus mostra que Jesus é a pessoa que foi apontada por Deus para ser o juiz dos vivos e dos mortos. A ressurreição de Jesus aponta para várias verdades, várias realidades espirituais. Uma das realidades é a seguinte: Jesus realmente foi um homem justo e perfeito, de acordo com a lei de Deus. E é por isso que Deus não permitiu que ele continuasse morto, como se fosse um pecador qualquer. Jesus, então, é ressuscitado dentre os mortos, e tendo sido ressuscitado, ele sobe aos céus. Ele é assunto aos céus, ele é recebido nos céus como o Filho do Homem, assentando-se à destra de Deus. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco, tá? Por ora, basta que nós percebamos que a obra da redenção efetuada por Jesus, ela não pode ser dividida em atos desconexos um do outro. Porque se não tivesse vivido uma vida justa, a morte de Jesus não teria significado espiritual nenhum. E como consequência, não haveria ressurreição dentre os mortos. E não havendo ressurreição dentre os mortos, ele não subiria aos céus. Então não há como a gente dividir, não há como dividir a morte de Jesus da sua vida, não há como dividir a ressurreição de Jesus da sua morte, da sua vida, não há como dividir a ascensão de Jesus aos céus da sua ressurreição, da sua morte, da sua vida. Tudo pertence ao mesmo ato de salvação, de redenção. Da mesma forma, então, sendo que Cristo morreu para o pecado e para as superstições desse mundo, e então foi ressuscitado, recebido em cima dos céus, aqueles que estão em Cristo também morreram para o pecado e para as superstições do mundo, estão também unidos a Cristo na sua ressurreição e ascensão aos céus. Nós estamos unidos a Jesus em todos esses atos de salvação. E se nós estamos unidos a Jesus na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus, é necessário que aqueles que foram ressuscitados com Cristo busquem as coisas onde Cristo está. Se estamos unidos a Cristo na sua ressurreição, e a sua ressurreição não pode ser separada da sua ascensão aos céus, segue-se que a partir de agora, aqueles que estão ressuscitados com Cristo não buscam mais as coisas da terra, mas sim as que são dos céus, pois é lá que Cristo está. Não é possível que alguém que em Cristo esteja morto e ressuscitado não busque as coisas que são de cima, onde o seu Senhor também está. É impossível que isso aconteça. Essa é a resposta à primeira questão. O que a ressurreição espiritual com Cristo tem a ver com buscar as coisas que são de cima? A resposta à segunda questão, ela vai ser mais curta, tá? E qual é a segunda questão? O que significa, afinal de contas, buscar as coisas que são de cima? A minha tradução dos versículos 1 e 2
é assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, procurai conhecer e compreender as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai conforme as coisas celestiais e não conforme as coisas terrenas. O uso do verbo buscar passa a ideia de procurar conhecer, procurar compreender. E as coisas que são de cima, onde Cristo está, se refere a quê? Se refere ao exemplo de vida deixado pelo próprio Jesus. Logo, a ordem para buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está, é um mandamento para que em todas as coisas nessa vida e neste mundo, sigamos o exemplo de vida deixado por Jesus. Algo muito importante que deve ser percebido é que Paulo não se limita a dizer que Cristo está lá em cima no céu. Ele não diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Ele não se limita a dizer isso. Ele acrescenta o que Cristo está fazendo lá no céu. E o que Cristo está fazendo lá no céu? Cristo está assentado à destra de Deus, assentado à direita de Deus. Tá bom, mas qual é a significação disso? Paulo aqui está fazendo uma referência ao Salmo 110, versículo 1, que a propósito é o versículo do Antigo Testamento que é mais citado pelos autores do Novo Testamento. Salmo 110, versículo 1 diz o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Este é o Salmo 110. O Salmo 110 ele foi escrito por quem? Ele foi escrito por Davi. E nesse salmo, Davi trata acerca do seu próprio filho. Ele trata acerca do seu próprio filho, que é também o seu Senhor. O que é um tanto estranho na cultura hebraica, porque na cultura hebraica, sempre o filho é menor do que o seu pai. Na cultura hebraica havia um respeito muito grande para com os ancestrais. Os filhos sempre eram menos honrados do que os seus pais, menos honrados do que os seus antepassados. Mas no Salmo 110, Davi se refere ao seu filho, e ele chama o seu filho de meu Senhor. E por que nós dizemos isso? Porque o pano de fundo do Salmo 110 é a aliança que Deus fez com Davi. Essa aliança a gente não vai abrir lá, tá? Mas ela pode ser encontrada em 2 Samuel 7. E essa aliança ela pode ser resumida da seguinte forma: Deus prometeu a Davi que ele, Deus, tomaria um dos filhos de Davi e o faria rei no seu lugar. Deus disse para Davi: olha, eu vou pegar um dos teus filhos, eu vou fazer que esse teu filho seja rei no teu lugar. Mas mais do que isso, esse filho de Davi, a quem Deus faria rei, seria como um filho para o próprio Deus, e o próprio Deus seria o seu pai. Mas mais do que isso ainda, este filho de Davi, que também seria o filho de Deus, o próprio Deus daria a ele um reino eterno, um reino que jamais teria fim. Dentre os vários salmos que Davi escreveu, 2 deles se destacam bastante pelo seu caráter único, exatamente porque eles expandem essa aliança que Deus fez com ele. O Salmo 2 e o Salmo 110. E se nós ficássemos apenas com aquilo que Deus falou a Davi,
lá em 2 Samuel 7, quando Deus fez essa aliança com Davi, nós suporíamos que o Messias, o Cristo, o filho de Davi, o filho de Deus, se assentaria sobre um trono terreno na cidade de Jerusalém. Essa seria a nossa suposição. Porque onde mais o filho de Davi reinaria, senão num trono terreno situado lá em Jerusalém? Afinal de contas, é lá que está o trono de Davi. No entanto, o Salmo 110 deixa claro que o trono de Davi, sobre o qual o filho de Davi e o filho de Deus se assentaria, não é um trono terreno, mas é um trono celestial, colocado à direita de Deus. Depois da sua ressurreição, Jesus subiu aos céus, Jesus subiu até a altura das nuvens, quando então ele foi escoltado até a presença do próprio Deus. E tendo sido recebido por Deus, o próprio Deus fala as seguintes palavras ao filho de Davi. Disse o Senhor, disse Yahvé, Deus, ao meu Senhor, que é o filho de Davi. Esse meu Senhor aqui é o filho de Davi, que é o Senhor de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Foi isso que Deus, o Pai, disse a Jesus, assim que Jesus foi recebido nos céus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O profeta Daniel também falou disso na sua profecia, quando ele escreveu o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o filho do homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e a ele foi levado, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Isso é Daniel 7, versículos 13 até o 14. Daniel e Davi estão falando acerca da mesma coisa. Eles fazem referência ao mesmo fato. Eles se referem à ascensão de Jesus aos céus para assumir a sua posição de governo e domínio sobre toda a criação e sobre todos os reinos. Antes nós tratamos de Jesus como o segundo Adão, como o segundo representante da humanidade redimida e abençoada por Deus. O primeiro Adão, ele tinha recebido de Deus qual ordem? Ele tinha recebido a ordem de Deus que ele deveria dominar sobre toda a criação. Ele deveria dominar sobre tudo. Essa foi a ordem que Deus deu ao primeiro Adão. Obviamente, o primeiro Adão deveria dominar sobre toda a criação debaixo do governo de Deus. Ele próprio, Adão, deveria se submeter a Deus, e submetendo-se a Deus, ele, Adão, deveria dominar sobre toda a criação. Quando Adão se rebela contra Deus, o mandato permanece. Só que agora, Adão e toda a humanidade dominam sobre a criação, mas dominam de forma rebelde. Nós dominamos sobre a criação de Deus, mas nós dominamos com rebeldia. Por exemplo, é dito, os cientistas dizem que a água que nós tomamos é uma água que está completamente contaminada com microesferas de plástico por causa da poluição que nós causamos. Nós dominamos sobre a criação, mas nós dominamos de forma destrutiva, não de forma construtiva, como Deus havia determinado. Jesus, o segundo Adão, reconquistou para si mesmo e para todos aqueles que nele estão
a autoridade para dominar sobre toda a criação, agora sim, debaixo da submissão de Deus. Não é à toa, então, que antes de subir aos céus, Jesus disse o seguinte: toda a autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Quando Jesus fala essas palavras, Jesus está falando do mandato original que Adão recebeu para dominar sobre toda a criação. Jesus está se referindo também à aliança que Deus havia feito com Davi. Jesus está também de forma um pouco indireta, se referindo a si mesmo como o filho de Abraão, que abençoaria a todas as famílias da terra, a todas as nações da terra. Então, não é à toa que antes de subir aos céus, Jesus sabe, eu vou subir aos céus e o meu Pai vai me dizer as seguintes palavras: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus sabe que é isso que ele vai ouvir de Deus o Pai. Jesus sabe que, de acordo com a profecia de Daniel, ele vai se dirigir ao ancião de dias e o ancião de dias vai entregar a ele todos os reinos, todos os povos. E um reino que não tem fim. Então Jesus, sabendo disso, antes de subir aos céus, Jesus diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi concedida nos céus e na terra. É a este domínio e governo de Jesus sobre toda a criação e todos os reinos deste mundo que Paulo se refere quando ele diz que Cristo está assentado à direita de Deus. Paulo resume tudo isso com essa expressão, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O fato de Jesus estar assentado à direita de Deus significa que Jesus é Senhor sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Às vezes a gente fala acerca de aceitar a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Jesus já é Senhor sobre todos. Quer as pessoas reconheçam isso ou não. É isso que significa ele estar assentado à destra de Deus. Por quê? Porque Deus disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Até que eu ponha todos aqueles que não se submetem ao teu senhorio debaixo dos teus pés. E aqui a gente tem que pensar na linguagem que é usada por Davi. Os inimigos debaixo dos pés de Jesus. A gente pode pensar, por exemplo, lá no livro de Josué, quando Israel está conquistando a Terra Prometida, e Josué derrota vários reis, e esses reis derrotados, Josué coloca o seu pé sobre o pescoço deles. Para demonstrar que eles foram derrotados. Eles estão humilhados agora, eles não têm mais nenhum poder. Quando Davi fala de Deus dizendo a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, os teus inimigos debaixo dos teus pés, é essa imagem que Davi está pensando. Josué, inclusive Josué em hebraico é o mesmo Jesus, né? Yeshua é o mesmo Josué, é Josué pisando sobre o pescoço dos reis inimigos derrotados. E é isso mesmo que o Salmo 2 também afirma.
Né? O Salmo 2 diz, o Salmo 2 ordena que os reis da terra, os juízes da terra, se submetam ao Filho, se submeta ao rei que Deus ungiu sobre o seu santo monte. Porque se eles não se submeterem, logo a ira dele vai se acender e eles vão perecer no caminho. É a mesma imagem de conquista dos inimigos, é a mesma imagem de derrota dos inimigos. Então, Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Jesus é o Senhor sobre todos os aspectos da tua vida neste mundo. Ele é o Senhor sobre todos os aspectos da tua vida neste mundo, porque Ele conquistou essa posição para si mesmo. Ele reconquistou para si o mandato que Deus havia dado para Adão de governar sobre toda a humanidade. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele tornou-se o único filho de Abraão que é verdadeiramente digno de receber a promessa de Abraão, a promessa que Deus havia feito a Abraão. Ele é o filho prometido de Davi. Aquele que receberia um reino que não tem fim. Jesus é o Senhor sobre todos os aspectos da tua vida neste mundo. Algumas semanas atrás, nós pregamos aqui acerca do culto a Deus. Nós aproveitamos a menção que Paulo faz aqui aos sábados. E nós fizemos um tipo de pregação tópica, falando acerca do culto a Deus. E nós afirmamos o seguinte: nós nos lembramos daquilo que Jesus fala nos evangelhos, e nós afirmamos que Jesus é o Senhor até mesmo do sábado. Né? Jesus repete nos evangelhos: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Sábado, Shabat, descanso. Jesus é o Senhor do descanso. Jesus é o Senhor até mesmo sobre a forma como você descansa. É Jesus que determina o modo como você vai descansar, e não você mesmo. Jesus é Senhor sobre todos os aspectos da tua vida, até mesmo sobre o teu descanso. Novamente, nós afirmamos que Jesus é Senhor sobre todos os aspectos da tua vida, até mesmo sobre os teus pensamentos. Você não tem liberdade para pensar da forma que acha melhor. Não. Jesus é o Senhor dos teus pensamentos. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está na posição de Senhor sobre todas as coisas, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Procurai conhecer e compreender as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado como Senhor sobre todos os aspectos da tua vida. Pensai nas coisas que são de cima. Jesus é o Senhor sobre os teus pensamentos. Jesus é o Senhor sobre a forma como você pensa, sobre o modo como você raciocina. Os teus pensamentos devem ser em tudo orientados por Jesus. Então, se é que você foi ressuscitado com Cristo, você deve procurar entender e compreender as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você deve enxergar em Cristo aquele que tem o direito de governar e comandar a tua vida. Você deve ver em Cristo o Senhor, o exemplo de vida que você deve viver neste mundo.
Você não deve mais pensar em conformidade com as superstições desse mundo. Não. Você deve pensar em conformidade com as coisas celestes, em conformidade com as coisas de Deus. Você deve pensar da mesma forma como Jesus pensa. Em Coríntios, Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você deve pensar como Cristo pensa. As tuas intenções, os teus pensamentos, os teus planos, as suas palavras, as tuas ações devem ser iguais às intenções, pensamentos, planos, palavras e ações de Jesus. Isto é, se você de fato morreu com Cristo e com Ele ressuscitou. Conforme nos afirmamos na introdução, se você morreu com Cristo e com Ele foi ressuscitado, é isso que você vai fazer. Você vai orientar tudo em você por Cristo o Senhor. Então, oriente tudo em você por Cristo o Senhor. Isso deveria pôr um ponto final em qualquer discussão e em qualquer controvérsia. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Essa ideia de orientar tudo em nós por Jesus não é o final das controvérsias. Há algumas semanas atrás, nós citamos um líder religioso que costuma fazer a seguinte afirmação: Jesus é a chave hermenêutica para que nós entendamos a Bíblia. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Hermenêutica é a ciência que trata da interpretação de textos. A hermenêutica é só uma palavra bonitinha para falar acerca de como nós interpretamos um texto. O que esse líder religioso afirma é verdadeiro. Jesus é a chave para corretamente interpretarmos a Bíblia, para corretamente interpretarmos a palavra de Deus. Porque se nós não tivermos Jesus como chave hermenêutica, se nós não tivermos Jesus como tanto o objeto da revelação de Deus, como também o sujeito que nos revela a Deus, se nós não tivermos a Jesus como o ponto de partida e o ponto de chegada da palavra de Deus, nós vamos interpretar a palavra de Deus de forma completamente errada. A questão é que esse mesmo líder religioso, partindo dessa premissa correta, ele faz uma aplicação completamente às avessas desse princípio. Por exemplo, quando ele chega num texto bíblico que condena o homossexualismo, o que ele faz? Ele imagina um Jesus que ama os gays, que não condena os gays. Ele imagina um Jesus que condena os hipócritas, religiosos, sim, que condena os fariseus, mas que diz que os gays são bem-vindos, eles não precisam se arrepender dos seus pecados. Ele cria esse Jesus na sua própria mente. Então ele diz, olha, Jesus é a chave hermenêutica para nós interpretarmos a Bíblia. Então nós não devemos, ele diz, condenar o homossexualismo. Nós não devemos chamar os homossexuais ao arrependimento. Então, na verdade, quando ele afirma que Jesus é a chave hermenêutica para entendermos a Bíblia, ele usa isso apenas como um truque para fugir das passagens bíblicas que ele considera que não são mais aceitáveis, de acordo com a cultura na qual nós estamos vivendo. Então, embora a ordem para orientar tudo em você por Cristo o Senhor é clara o suficiente para evitar qualquer tipo de controvérsia, é necessário esclarecermos ainda mais do que nós queremos dizer. E o que nós queremos dizer?
Quando nós dizemos que os crentes devem em tudo orientar as suas vidas por Jesus, nós estamos dizendo que os crentes devem em tudo submeter as suas vidas à palavra de Deus. Porque foi exatamente isso que Jesus fez durante a sua vida e o seu ministério terreno. Antes nós afirmamos que a vida de Jesus foi marcada pela sua completa e perfeita obediência à lei de Deus, à palavra de Deus. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. Então, nós vamos ver como aquilo que Paulo afirma nos versículos 13 e 4 pode nos ajudar a ver como orientar tudo em nós por Cristo, o Senhor, significa submetermos tudo em nossas vidas à palavra de Deus. Num primeiro momento, os versículos 13 e 4, eles parecem deslocados. Eles parecem fora de lugar, pelo menos para mim. Porque olha só, versículos 13 e 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Num primeiro momento, me parece que Paulo, parece que ele esqueceu do que ele estava falando e ele resolveu falar de escatologia aqui. Pelo menos foi essa a impressão quando eu comecei primeiro a trabalhar nesse texto aqui. No entanto, esses versos, eles não estão fora de lugar. Eles se encaixam perfeitamente na argumentação de Paulo. Porque conforme nós vimos antes, aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo devem em tudo orientar as suas vidas pelo próprio Cristo Senhor. No entanto, à medida em que nós fazemos isso, na medida em que nós orientamos tudo em nossas vidas por Cristo Jesus o Senhor, nós percebemos que nós somos uma minoria neste mundo. Nós percebemos que a maioria das pessoas deste mundo não faz isso. A maioria das pessoas deste mundo não orienta, a maioria das pessoas não orienta as suas vidas por Jesus. Nós percebemos isso. Nós percebemos que a maioria das pessoas deste mundo é rebelde contra Jesus e peca contra Jesus, se rebela contra o domínio e governo de Jesus. Quanto mais nós orientamos as nossas vidas por Jesus, mais nós percebemos que o mundo se opõe contra nós, se opõe a nós. Mais nós percebemos o mundo se colocando contra nós. Frente a toda essa oposição, logo, logo surge nos nossos corações a dúvida. Será que vale a pena realmente continuarmos orientando as nossas vidas por Jesus? Porque quanto mais eu procuro orientar a minha vida por Jesus, mais inimigos eu consigo, mais as pessoas se colocam contra mim. E como nós ainda estamos sujeitos à tentação, e como nós ainda vivemos neste mundo pecador e que se rebela contra Jesus, cada vez nós teremos a convicção de que não vale a pena imitarmos o exemplo de Jesus. Não vale a pena imitarmos o exemplo de obediência que Jesus deixou para nós. Cada vez mais teremos a convicção de que é melhor desistirmos. É melhor não pensarmos mais nas coisas de cima. É melhor não orientarmos tudo em nossas vidas por Jesus. É com esse pano de fundo que nós devemos ler os versículos 3 e 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O que Paulo quer dizer com essas palavras? Vamos começar com o versículo 3. Tendo nos versos imediatamente anteriores
afirmado que os crentes em Jesus estão ressuscitados com Cristo, Paulo volta a sua atenção agora para a condição sem a qual a ressurreição não faz sentido. Qual é a condição sem a qual a ressurreição não faz sentido? É a morte, né? Porque a ressurreição só faz sentido para alguém que morreu. Só pode ser ressuscitado alguém que morreu. Alguém que não morreu não pode ressuscitar. Paulo volta a esse ponto e ele diz: vocês já estão mortos. E essa afirmação, ela possui duas pressuposições. Vocês já estão mortos com Cristo e vocês já estão mortos com Cristo para o mundo. Essas são as duas pressuposições que não são citadas por Paulo aqui, mas é isso que Paulo está querendo dizer. Vocês já estão mortos com Cristo para o mundo. O que significa que a vida que agora vivemos, ela não se conforma mais aos padrões deste mundo pecador e rebelde. Ou seja, a vida que agora vivemos e devemos viver, ela está ocultada do mundo, ela está escondida do mundo. Ela foi escondida em Deus com Cristo. Ou por Deus em Cristo. Deus ocultou essa nossa vida do mundo juntamente com Cristo. A expressão vossa vida aqui, ela deve ser entendida como modo de vida. Já estáis mortos, e a vossa vida, ou seja, o modo como vocês devem viver, está escondido com Cristo em Deus. O modo que devemos viver foi ocultado por Deus do mundo pecador e rebelde, e Deus ocultou o nosso modo de vida com Cristo. A pressuposição grega traduzida aqui por com Cristo, implica íntima associação entre as partes que são ligadas pela preposição. Por isso é que eu traduzi da seguinte maneira o versículo 3. Pois morrestes, e o modo do vosso viver está oculto em Deus, intimamente associado com Cristo. O que significa dizer que o modo do nosso viver, estando intimamente associado com Cristo, significa dizer que o modo da nossa vida está em tudo aquilo que Cristo é e em tudo aquilo que Cristo faz. O mundo pecador e rebelde se opõe contra nós exatamente porque o modo da nossa vida é o próprio Cristo. E o mundo se rebela contra o governo de Cristo. O mundo não quer ter Cristo como seu Senhor. Cristo já é o Senhor de todos, mas as pessoas se rebelam contra o seu senhorio, contra o seu governo, contra o seu domínio. O modo do nosso viver está oculto em Deus com Cristo, e o mundo se opõe a nós quando as nossas vidas refletem tudo aquilo que Cristo é e tudo aquilo que Cristo faz. E então nós chegamos no versículo 4. Quando Cristo, o qual é a nossa vida, se manifestar no último dia, então o mundo verá a todos nós sendo manifestos com Cristo em glória. No grego, o substantivo zoe, vida, está numa relação direta com Cristo, tá? Vida, no grego aqui, ela está no caso genitivo. E a relação sintática entre zoe, vida, e Cristo, ela pode ser descrita como um genitivo de subordinação. Eu estou dizendo tudo isso para afirmar o seguinte: quando Paulo, no verso 4, afirma que Cristo
é a nossa vida, Paulo está dizendo que o nosso modo de viver está subordinado a Cristo. A relação sintática entre vida e Cristo é uma relação de subordinação. É um genitivo de subordinação. Por isso que eu traduzi o versículo 4 da seguinte maneira: quando Cristo, a quem o nosso modo de viver está submetido, quando Cristo os revelar, então também vós sereis revelados gloriosamente ao mundo em íntima associação com Ele. O nosso modo de viver está escondido em Deus, em íntima associação com Cristo, o que significa dizer que o nosso modo de viver está submetido a Jesus. E então, mesmo que o mundo pecador, que por se rebelar contra o governo e domínio de Cristo, se opõe a nós, como o nosso modo de vida está submetido a Cristo, o nosso modo de vida deve refletir tudo aquilo que Cristo é e tudo aquilo que Cristo faz. E quem é Jesus? E o que Jesus faz? Então, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o Logos divino, conforme João escreveu no prólogo do seu evangelho. No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, ele estava no princípio com Deus, a mesma pressuposição aqui, né? Ele estava no princípio em íntima associação com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Normalmente as nossas versões em português traduzem como Logos como verbo. Mas uma melhor tradução seria traduzir Logos como palavra. Cristo é a palavra de Deus encarnada. Nós temos então a palavra de Deus escrita e nós temos a palavra de Deus encarnada. O que significa, dentre outras coisas, que tudo que a palavra de Deus escrita nos ensina e nos ordena foi demonstrado de forma prática por Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. O modo como você deve viver está oculto em Cristo, ou seja, em tudo aquilo que Cristo é e tudo aquilo que Ele faz. Cristo é a palavra de Deus encarnada, ou seja, a palavra de Deus posta em prática neste mundo mau e pecador, sendo que o modo da tua vida é tudo aquilo que Cristo é, e Cristo é a palavra de Deus encarnada, você também deve ser a encarnação da palavra de Deus. O modo da tua vida deve ser a obediência irrestrita à palavra de Deus. Porque é isso que Cristo é. É isso que Cristo faz. No princípio, Deus pronunciou as 10 palavras da criação. Haja luz e houve luz, haja aquilo e houve aquilo. Nem bem Deus havia terminado de pronunciar a sua palavra, a própria palavra de Deus, que haveria de se encarnar, pela qual todas as coisas foram feitas e sem a qual nada do que foi feito existiria, nem bem Deus havia terminado de pronunciar a sua palavra, a própria palavra que haveria de se encarnar se apressou em cumprir aquilo que Deus havia dito. Essa obediência da palavra encarnada, ela também se mostrou no ministério de Jesus. Porque João faz questão de mostrar o seguinte, João faz questão de colocar Jesus falando o seguinte: tudo o que eu faço porque o Pai me ordenou. Eu só falo aquilo que o Pai me ordena. Eu só faço aquilo que o Pai faz. Então, sendo que o modo da tua vida está oculto em Cristo, ou seja, em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que Ele faz, e sendo que Cristo é a palavra encarnada, e sendo que a palavra encarnada em tudo cumpre as palavras e os mandamentos divinos, assim deve ser a tua vida.
Toda a tua vida deve estar submetida à palavra de Deus. Toda a tua vida deve estar submetida à palavra de Deus encarnada. O que significa que toda a tua vida deve estar submetida à palavra de Deus escrita. O primeiro passo, então, para que você vença o pecado, é rejeitar as superstições. Porque, sendo contrárias a Cristo, as superstições nada podem contra o pecado. O segundo passo para vencer o pecado é orientar tudo em você por Cristo, o Senhor, ou seja, é submeter toda a tua vida à palavra de Deus. Este é o segundo passo para que você vença o pecado. E não apenas o teu pecado, mas o pecado de todos aqueles que se rebelam contra o domínio e governo de Jesus, sobre toda a criação e sobre todas as nações, porque João escreveu o seguinte: quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sendo que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, e sendo que o modo da tua vida está oculto em Jesus, em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que Ele faz, isso significa que enquanto você espera a manifestação escatológica dos filhos de Deus em glória junto com Jesus, você deve cooperar com Cristo na destruição das obras do diabo. Ou seja, você deve cooperar com Cristo na destruição do pecado, que é a obra do diabo. Isso não apenas na tua vida, mas na vida em todo o mundo. Essa é a tua missão. E como é que você vai fazer isso? Certamente não vai ser invadindo o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF e destruir tudo, né? Porque tinha alguns supostos crentes que pensam que é assim que a gente vai destruir as obras do diabo, né? Eu vi alguns vídeos, tinha gente lá orando, intercedendo, até mesmo falando em línguas, enquanto estava sendo destruído tudo, né? Tinha gente gritando: o Brasil é do Senhor Jesus, e vá quebrando o plenário do Senado Federal. Essa gente pensa que é assim que as obras do diabo são destruídas. O reino de Deus não funciona como funcionam os reinos deste mundo. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, Ele não está dizendo que o seu reino não possui implicações para este mundo, ou que o seu reino não toca este mundo, ou que o seu reino não transforma este mundo. Quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, Jesus está dizendo: o meu reino não funciona como os reinos deste mundo. O meu reino não é estabelecido como os reinos deste mundo são estabelecidos. O meu reino não avança como avançam os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo se estabelecem pela força bruta. É assim que os reinos deste mundo se estabelecem. É assim que os reinos deste mundo avançam. Pela força bruta. Né? O Putin invadiu... qual é o país mesmo que ele está em guerra lá? Esqueci. Ucrânia. Né? O Putin invadiu a Ucrânia e ele anexou lá uma parte da Ucrânia, ele já anexou o território russo. Quer dizer, é assim que a Rússia está expandindo o seu território. A partir da força bruta, por meio da força bruta. Mas o reino de Deus é estabelecido e avança neste mundo não pela força e nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor.
O reino de Deus é estabelecido e avança neste mundo pela oração, pela obediência dos seus cidadãos ao seu Rei e Senhor e pela pregação do Evangelho com vistas ao discipulado das nações. As primeiras palavras da oração que Jesus nos ensinou dizem o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há muito que poderia ser dito acerca dessas palavras, mas nós vamos dizer apenas o seguinte: embora com ênfases diferentes, essas três primeiras petições, elas se complementam exatamente porque elas possuem o mesmo objetivo, que a vontade de Deus revelada na sua palavra seja feita. Santificado seja o teu nome, pede que Deus cause, que Deus leve os pecadores e rebeldes a reconhecerem a sua própria santidade, a santidade de Deus, e passem a se portar como quem verdadeiramente o reverencia como santo. Venha o teu reino, pede que Deus trabalhe de tal modo na vida dos pecadores e rebeldes, a ponto deles se submeterem ao governo e ao domínio de Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pede a Deus a consequência lógica das duas primeiras petições, porque quando os pecadores e rebeldes reconhecem a santidade de Deus e se portam de modo a reverenciar a santidade de Deus, quando os pecadores e rebeldes se submetem ao domínio e ao governo de Cristo, a vontade de Deus revelada na sua palavra é feita aqui na terra da mesma forma como ela é feita nos céus. Então, enquanto nós esperamos essa revelação escatológica de Jesus, o versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. Enquanto nós esperamos essa revelação escatológica de Jesus, para que nós nos manifestemos gloriosamente ao mundo junto com Ele, a nossa oração deve ser a mesma oração ensinada por Jesus. E já que nós estaremos orando para que o nome de Deus seja santificado entre os pecadores e rebeldes, nós mesmos devemos santificar a Cristo nos nossos corações. É isso que Pedro afirma em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor no coração e estáis sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Nós que somos discípulos de Jesus, devemos dar exemplo dessa obediência que pedimos a Deus que se manifeste na vida dos incrédulos. Nós pedimos que o nome de Deus seja santificado entre os incrédulos, nós mesmos devemos santificar o nome de Deus pela nossa obediência a Ele. Nós devemos ser os primeiros a obedecer a Deus em nossas vidas, para que o nome de Deus e de Cristo seja santificado à vista dos pecadores e rebeldes, para que os incrédulos, vendo que mesmo neste mundo mau, que se opõe em tudo a nós, ainda assim nós orientamos as nossas vidas por Jesus. Ainda assim nós submetemos as nossas vidas a Jesus. E como o nosso modo de vida está oculto dos seus olhos, eles se maravilham e eles perguntam qual é a esperança. Por que que tu vive desse modo? Qual é a esperança que existe em ti que te leva a viver desse modo? De modo contrário a tudo aquilo que nós fazemos neste mundo. A razão da esperança, ela é mostrada pelo ato de santificar a Deus no coração, ou seja, pelo ato de obedecer a Deus, pelo ato de orientar em tudo as nossas vidas por Jesus, pelo ato de submeter toda a nossa vida à palavra de Deus. E então, tendo a atenção dos pecadores, né, porque eles vão ficar maravilhosos, qual é a razão da tua esperança? Por que é que tu vive dessa forma? Tendo a atenção dos pecadores, nós devemos pregar a eles o Evangelho, com vistas ao discipulado das nações. Toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, literalmente, discipulai a todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Nós devemos pregar o Evangelho com vistas ao discipulado das nações, para que todas as nações sejam ensinadas a obedecer a quem? A obedecer àquele que Deus entregou todo o domínio e todo o governo sobre toda a criação e sobre todas as nações. A obedecer àquele a quem Deus apontou como aquele que deve governar à sua direita até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. É assim, em tudo nos orientando por Jesus e em tudo submetendo as nossas vidas à palavra de Deus, que nós venceremos o pecado, não apenas nas nossas vidas, mas em todo o mundo. A começar pelas pessoas que são próximas de nós. É por meio da nossa oração, da nossa obediência e da nossa pregação do Evangelho que nós cooperaremos com Cristo na sua missão de destruir as obras do diabo. É assim que nós vamos cooperar com Cristo na sua missão de governar e dominar sobre toda a criação e sobre todas as nações, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E então, quando todos os seus inimigos tiverem sido sujeitos a seus pés, não haverá mais razão para Cristo estar assentado à direita de Deus, né? Porque a palavra de Deus para Jesus é: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Quando nós cooperarmos com Cristo e não houver mais inimigos a serem colocados debaixo dos seus pés, não há mais razão para Cristo permanecer assentado à direita de Deus. E então o que vai acontecer? O versículo 4 se cumpre. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Oriente tudo em você por Cristo, o Senhor, e submeta toda a tua vida à palavra de Deus, e esse será o teu destino. Esse destino de glória. Você será manifestado em glória, junto com o próprio Filho de Deus. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos a nosso dispor, ainda assim a gente consegue se perder. A gente está usando o GPS ali, ainda assim a gente consegue arranjar uma forma de se perder, de nos perdermos nas nossas jornadas. Jesus, por outro lado, é um sistema infalível de navegação espiritual. Se nós nos orientarmos de forma completa e única por Ele, nós chegaremos ao destino desejado. Nós chegaremos a esse destino de glória, a esse destino de bênção. Qual é o destino que você deseja para si mesmo? Qual é o destino que você deseja para a sua família? Para os teus amigos? O destino de glória e bênção? Ou o destino de vergonha e maldição? Se você rejeitar a Cristo, se você não se submeter à palavra de Deus, você permanecerá escravizado ao pecado. E estando escravizado ao pecado, o teu destino não pode ser outro, a não ser o destino de vergonha e maldição. Mas se você se orientar por Cristo, se você tiver em Cristo a tua bússola, se você submeter a tua vida à palavra de Deus, você não apenas vencerá o pecado
em si mesmo, você também vai vencer o pecado na vida dos outros. Você vai cooperar com Jesus na sua missão de destruir as obras do diabo. Você vai cooperar com Jesus na missão que ele tem de dominar e governar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E então, tendo vencido o pecado na sua própria vida e na vida dos outros, o teu destino será esse destino de glória. O primeiro passo para que você vença o pecado é rejeitar a todas as superstições, porque elas nada podem contra o pecado. O segundo passo para que você vença o pecado é submeter-se a Jesus, o Senhor. É orientar-se por Cristo, o Senhor, e submeter-se à palavra de Deus. Faça isso e o teu destino será glorioso. Amém.